Eu trouxe alguns livros. A gente está querendo implantar essa cultura, né? De uma igreja que lê. Uma igreja que ora, uma igreja que lê. Não, nem isso tudo não, amor. Isso aqui. Começar com o livro que é o qual nós estamos estudando, que é o livro Vida em Comunhão, do Bonhoeffer. Nós estamos tendo uma... Bonhoeffer. Nós estamos tendo uma série de pregações a respeito, baseados nesse livro, né, nos capítulos desse livro. E eu sempre acho interessante ver qual foi o contexto que o autor estava, e se tem uma pessoa que teria desculpas compreensíveis, não vou nem falar desculpas, mas motivos compreensíveis para talvez não andar e não praticar em comunhão, foi esse cara. Ele sofreu na Alemanha nazista, ele era um judeu. Então, todos os motivos que eu penso hoje para não andar em comunhão, eu olho para Cristo e sei que eles não são válidos, mas olho para esse cara aqui e também percebo que não são válidos. E ver a visão dele sobre uma igreja que pratica e vive a comunhão cristã. Oi? Ele é alemão? Sim. Ele sofreu na Alemanha nazista. Sim, tá. E é muito interessante, é muito confrontador tudo que ele fala nesse livro para a nossa realidade. Além desse livro que fala um pouco mais de teologia, eu queria indicar uma literatura que eu cresci gostando de ler, graças a Deus, mas quando eu era criança, minha mãe falava que eu gostava já muito de ler, levava meus livrinhos do Esmilinguido. A minha infância foi a base de Esmilinguido e Diante do Trono. Então, conforme eu gostava mais de livro de ficção e fantasia, eu não tinha muitas referências cristãs para uma literatura para criança, para uma literatura especialmente para adolescente, pré-adolescente, que para criança a gente até tem bastante coisa, né? Tem Esmilinguido, tem várias referências aí infantis, mas na pré-adolescência e adolescência, nós começamos a ser muito atacados, né? Na mente, quando a gente começa a entender um pouco mais, vem alguns questionamentos. E eu senti muito falta de indicações de literatura cristã quando eu era pré-adolescente e adolescente. Então, eu queria trazer hoje uma indicação. É para todos, até para os adultos, mas especialmente os que são pais e mães de crianças pequenas e também de pré-adolescentes. Queria indicar a leitura do livro As Crônicas de Nárnia. Aqui nós temos 7 crônicas. Vou dar um breve testemunho a respeito. Eu li As Crônicas de Nárnia, eu tinha 12 anos de idade. E eu sempre ouvi falar de Jesus, sempre ouvi falar que ele morreu por mim, que ele me amava. E eu cria em Deus, temia o Espírito Santo, até porque quando eu fazia coisa errada, ele falava para minha mãe. Então, quando você cresce assim, o temor é difícil de você não adquirir. Mas eu não tinha um relacionamento pessoal com Cristo. Eu não conhecia, de fato, a pessoa de Cristo. E quando eu li As Crônicas de Nárnia, eu comecei a perceber que toda vez que o leão aparecia, Aslan aparecia, eu sentia algo diferente. Um sentimento de, nossa, como eu queria conhecer Aslan. Nossa, como eu queria um dia abrir meu guarda-roupa, entrar e estar em Nárnia. E chegar lá e ver Aslan, e ver os personagens todos. E toda vez que eles estavam numa situação muito difícil, quando Aslan aparecia, me dava um sentimento de, tá salvo. Ufa, Aslan chegou, vai ficar tudo bem. Esse sentimento de segurança. E vários diálogos que Aslan tem com os personagens, eu sentia algo diferente no meu coração. Que eu não sabia explicar o que era, eu só sabia que eu queria conhecer. E eu me lembro especificamente de um dia que eu estava lendo no meu quarto e eu pensei, será que Jesus é assim? Eu acho que Jesus é assim. Eu acho que esse sentimento que eu estou tendo pensando em Aslan, eu acho que isso é Jesus. Então, As Crônicas de Nárnia, essa literatura, influenciou mesmo o meu processo de conversão a Jesus. Porque ele começou a se revelar a mim através da Bíblia, através da palavra, da pregação do Evangelho. E os princípios cristãos que estão aqui numa linguagem palatável para a mente infanto-juvenil foram muito preciosos para mim. Então, até hoje eu leio, eu recomendo, eu choro quando eu vejo. Então, está aí a minha recomendação. Queria recomendar também mais um livro de C.S. Lewis, especialmente para jovens adultos e adultos. Eu li, eu já era um pouquinho mais velha.
E é um livro que toda vez que eu abro, eu tenho a sensação de que eu posso abrir em qualquer página, que eu vou ler alguma coisa, que eu vou ter que parar meia hora e ficar pensando. Que é o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. O contexto do livro é também uma ficção, como se fosse um demônio mais velho ensinando um demônio mais novo a como manipular o ser humano. É uma bênção mesmo. Quando eu li várias coisas que ele falava, quando você quiser que o ser humano se afaste de Deus, você faz isso. Aí eu faço isso. Quando você quiser que o ser humano pare de orar, você faz isso. Eu faço isso também. Quando você quiser que o ser humano seja rebelde aos pais, faça isso. Eu faço isso também. E várias coisas eu fui confrontada pelo Espírito Santo a partir da leitura desse livro. Então, queria deixar essas 3 recomendações. Eu não ia recomendar, o Daniel que mandou. Esse eu estou lendo ainda, por isso que eu não ia recomendar. Mas esse livro, eu não vou me arriscar a falar o nome dela, gente. É uma autora muito renomada, ela é brasileira, descendente de alemão. Vicky, tá ótimo. O nome do livro é Mulher Pode Ser Pastora? E traz uma visão bíblica e teológica do ministério feminino. Já tiveram tantas correntes a esse respeito, tantos debates, tantas discussões. É um livro bem fininho. Ele não se propõe a se aprofundar muito no assunto, mas se propõe a fazer uma visão um pouco panorâmica, digamos assim, do que a Bíblia diz a esse respeito, de qual a visão cristã do papel da mulher, especialmente dentro da igreja. Estão aí as minhas recomendações. Eu acho muito importante nós, como cristãos, conseguirmos praticar mesmo, exercitar a contemplação pela nossa imaginação. Nós temos um Deus que não pode ser visto, mas Cristo encarnou como a imagem do Deus invisível. E muito da narrativa bíblica, às vezes, parece muito distante para a gente. Muito virtual, sabe? Coisas que aconteceram há milhares de anos atrás. E quando a gente consegue mesmo contemplar esses acontecimentos na nossa imaginação, na nossa mente, a gente não está pensando num conto de fadas. A gente não está pensando numa utopia. A gente está pensando em coisas que realmente já aconteceram e coisas que vão acontecer. Nós podemos ter essa confiança. E uma das maneiras de manter isso vivo no nosso coração é a partir da imaginação, a partir da contemplação na nossa mente dessas coisas que já aconteceram e ainda vão acontecer. E a criança faz isso com maestria, né? Se a gente fala para o Judá e para o Israel de Elias e os profetas de Baal, eles com certeza imaginam fogo caindo do céu e tudo acontecendo. E às vezes para a gente isso é uma coisa que passa com facilidade. Mas pensar em estar lá e contemplar isso, a leitura de ficção e fantasia ajuda muito nesse quesito, nesse aspecto. E amém. Já falei 10 minutos e nem entrei na pregação ainda. Como vocês já sabem, nós estamos lendo o livro Vida em Comunhão. A gente ainda está no capítulo 1. Na semana passada, quem pregou foi o Mateus, se eu não me engano, iniciando o capítulo 1. E hoje nós vamos continuar. E o texto que nós vamos nos apoiar hoje está lá em Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 14. Todos encontraram? Todos encontraram, irmãos? Amém. Vamos a partir do 13? Para ir do início da frase. Vou ler aqui, os irmãos acompanham. Estou olhando na versão Almeida 21. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz. Pode repetir isso? Pois Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Isso é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou a paz para vós. Vamos repetir isso. Proclamou a paz para vós. Que estáveis longe, e também para os que estavam perto. Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai
no mesmo Espírito. Assim, não somos mais estrangeiros nem imigrantes. Pelo contrário, somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vamos repetir isso? Membros da família de Deus. Vocês podem ficar irritados, eu vou continuar fazendo vocês repetirem. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, ou pedra fundamental, pedra angular. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Quando esse texto está falando sobre como Cristo nos comprou para a comunhão, derrubando o muro de inimizade que nos separava uns dos outros e também dele. E quando fala sobre como isso aconteceu, falando sobre a comunhão para a qual ele nos comprou, quando a gente tenta pensar, na verdade, em comunhão, é comum nós traçarmos estratégias para alcançar esse objetivo. Quando a gente pensa em comunhão, a gente pensa em quê, gente? Se chegarem para você e falar, você vai ser pastor dessa igreja e essa igreja precisa viver em comunhão, qual é a primeira estratégia que você vai traçar? Pode falar, vamos contribuir. Pode falar. O que você faria? Um almoço, porque todo mundo se reúne em volta da comida. O que mais? Churrasco. Churrasco traz comunhão. O que mais que a gente faria? Oi? Café. Nossa comunhão está bem pautada na comida. O que mais? Ninguém falou uma reunião de oração. O que mais? Um rodízio de massas. O que mais que nós faríamos para alcançar a comunhão? Paintball. Pode ser também uma fonte de conflitos, mas também pode trazer uma comunhão. O que mais que a gente poderia fazer? Uma conferência, sempre tem o irmão pentecostal. Uma conferência do Espírito Santo. O que mais que nós faríamos, gente? Pode falar, sem medo. Churrasco, já falou? Oi? Ceia. Ceia, a gente pratica ceia. É o conceito. Mas quais estratégias a gente traçaria para praticar a comunhão? A gente pensa em várias, vamos falar a verdade, né? A gente pensa em quê? Retiro, comida, o que, Luiz? Igreja caseira. Ninguém falou igreja caseira, mas tudo bem. A gente pensa em retiro, churrasco, comida, conferência, todas as coisas que vão nos movimentar fisicamente para estarmos no mesmo lugar, certo? Não costuma ser mais ou menos em volta disso? Nos movimentar para a gente estar no mesmo lugar físico. E não tem nada de errado com essas estratégias. Todas essas estratégias são válidas, porque nós temos um corpo físico, a gente se relaciona com o irmão a partir de um corpo físico, então é normal, é totalmente natural e saudável, inclusive, a gente pensar em estar com os irmãos fisicamente, para praticar a comunhão. Mas qual que é a linha que separa a comunhão da resenha? Qual é a linha que vai... Oi? Qual é a linha que vai separar um encontro de amigos de uma prática de comunhão? Porque encontro de amigos os ímpios também fazem. Qualquer empresa que a gente trabalha tem a confraternização de fim de ano. Tem um amigo oculto que ninguém gosta, mas tem, e a gente pratica. Todo lugar que a gente vai passar, na faculdade, na escola, nas empresas, no emprego, tudo mais, de alguma maneira vão praticar uma vida em conjunto. Que pode ser uma vida em conjunto agradável ou desagradável, mas o fato é que ela vai acontecer. E o que vai separar um puro encontro entre amigos da prática da comunhão cristã? No livro, o autor traz justamente a frase: Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. A prática da comunhão, ela carrega em si o significado profundo de que nós só podemos tocar o outro a partir do que Cristo fez no outro e a partir do que Cristo fez em nós. A prática da comunhão cristã tem Cristo como a sua pedra fundamental, como a sua pedra angular. Porque todos os momentos em que houver
houver conflito e discordância, e vai acontecer, todos os momentos em que nós nos sentirmos tentados a abandonar a comunhão, e vai acontecer, todas as vezes em que a gente se decepcionar com a convivência com o nosso próximo, e isso vai acontecer, Cristo é a pedra fundamental na qual nós devemos nos apoiar para ver o que fazer, para tomar as nossas decisões, para decidir se a gente vai manter ou se a gente vai abandonar. E a dica é, ele vai sempre falar para a gente manter a comunhão. É a partir de Cristo que nós podemos viver em paz uns com os outros, porque foi Ele quem derrubou os muros de separação. Foi Ele quem nos tornou família de Deus. Ele não nos tornou amigos, Ele nos tornou irmãos, participantes de uma mesma linhagem, de uma mesma família. Quando a gente pensa em relacionamento, especialmente na adolescência, né? Quando começa a questão de namoro, casamento e tudo mais. A gente já viu ex-namorado, a gente já viu ex-marido, a gente já viu ex-esposa, a gente não vê ex-irmão. Laços de sangue não são laços que pode existir um ex. O laço de sangue é laço de sangue. E nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Unidos pelo laço do sangue de Cristo. Unidos pela aliança que Ele mesmo fez conosco. Porque Ele derrubou o muro da separação entre nós. E é a partir da pessoa e da obra de Cristo que nós podemos e devemos praticar a comunhão cristã. Não é a partir de uma ideia do que a comunhão deveria ser, muito menos de uma ideia do que o meu irmão deveria ser, concebida a partir da minha ótica sobre ele. Mas sim a partir da ótica de Cristo, sobre o que a comunhão deveria ser, sobre quem eu sou e sobre quem o meu irmão é. Qualquer tentativa de prática da comunhão que não tenha a lente de Cristo, não é aquilo que a Bíblia nos propõe. Não se aproxima daquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. E quanto mais rápido a gente tomar essa consciência, melhor. Porque a gente pode estar fazendo muito esforço para fazer o que não deve ser feito. E não percebendo que não estamos nos esforçando para fazer a prática da comunhão de acordo com o que a Bíblia nos propõe. O autor ele traz uma frase que fala o seguinte: não existe comunhão cristã. Amém. Não existe comunhão cristã que seja mais do que isso ou que seja menos do que isso. Pertencemos uns aos outros unicamente por meio de Cristo e em Cristo. A primeira coisa que a gente precisa entender, isso é o que o autor traz no livro, é que a prática da comunhão, a comunhão em si, não é uma idealização, nem uma proposta psíquica. É uma realidade espiritual. Nós somos corpo de Cristo, amém? Fazemos parte de quem Cristo é? Se estamos em Cristo, estamos uns com os outros. Porque dessa comunidade não sou só eu que estou em Cristo. Não estou sozinha em Cristo. Não estou isolada em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu estou junto com todos aqueles que também estão em Cristo. Então, a comunhão não é uma idealização, é uma realidade espiritual. Nós somos juntos coparticipantes, co-herdeiros da vida com Deus, da vida em Deus. Então, não é uma questão de opinião. A comunhão não é uma questão de opinião, nem uma questão de afinidade. É uma realidade espiritual, que todos aqueles que creem em Cristo fazem parte. Amém, gente? Está confuso? Está rápido? Tudo certo? Então, não é possível estar em Cristo sem fazer parte do seu corpo. E quem não faz parte do corpo, não está em Cristo. Não tem como eu crer em Cristo e estar em Cristo e não fazer parte do seu corpo. Da mesma maneira que não tem como essa mão ser minha se ela não estiver atrelada ao meu corpo. A mão que está no meu marido é a mão dele. A minha mão é a minha mão, porque está no meu corpo. O que não está no meu corpo não faz parte de mim. E o que não está inserido no corpo de Cristo não faz parte dele. Então, não tem como fazer parte de Cristo sem ter uma conexão profunda e inquebrável com o seu corpo. Uma conexão inegável, uma aliança, um pertencimento a partir do sangue
que nos une. Ele está preparando para si uma noiva sem defeitos e sem máculas. E nós estamos caminhando para essa realidade. E o corpo de Cristo é uma realidade que pode ser experimentada por nós. Talvez isso possa parecer distante, dependendo do nosso histórico. Porque eu não vou nem falar a vida de comunhão, mas a vida no mundo, conviver com pessoas, estar no mundo, um mundo que é habitado por pessoas, pessoas caídas, que somos todos, essa é uma existência que é quase impossível não ter trauma. Eu estou falando quase para ser educada, porque eu acho que é impossível. Não tem como você viver no mundo e não ter um trauma. Só de você sair da barriga da sua mãe já é um trauma. Porque você estava ali protegido, quentinho, alimentado. Do nada, você está no mundo, alguém te bate para você chorar. Toda a experiência já é traumática. Então, às vezes, dependendo do nosso histórico, pode ser difícil contemplar a realidade espiritual da comunhão. Mas o fato é que o nosso histórico emocional não é mais forte, nem mais pertinente do que a obra de Cristo na nossa vida. No dia que nós nos guiarmos mais pelos nossos traumas e pelo nosso histórico emocional do que pela ordenança e pela vida de Cristo, talvez as nossas emoções tenham se tornado os nossos ídolos. Talvez os nossos traumas tenham se tornado o nosso Deus. E a gente precisa abrir os nossos olhos para isso. E eu falo isso a partir de um lugar, pela minha profissão, eu sou psicóloga, eu não sou uma pessoa que despreza emoções. Eu nunca vou ser a pessoa que vai dizer que o que nós sentimos não é importante. Mas uma coisa é ser importante, outra coisa é ser a minha pedra fundamental. A vida saudável ela tem a ver com cada coisa no seu devido lugar. E ter as emoções tomando a nossa frente, tomando as nossas decisões por nós, isso não é viver saudavelmente. Isso é caminhar diretamente para o abismo. Para o abismo e para o adoecimento mental. E quando nós entendemos que não existe comunhão cristã, que não seja pertencermos uns aos outros unicamente por meio de Cristo e para Cristo, nós entendemos que não é errado a gente ter afinidade com os irmãos com quem nós convivemos. Isso não é errado. E graças a Deus que não. Mas que é perigoso a gente se acostumar a construir os nossos relacionamentos só em cima da afinidade. Porque vamos pensar, se a nossa comunhão estiver baseada puramente na afinidade, ela vai ser necessariamente sectarista e excludente. Porque eu não vou ter comunhão com quem eu não tenho afinidade. E quando tiverem irmãos do nosso meio que não têm interesses em comum com a maioria? Que não têm afinidade e assuntos em comum com a maioria? Como vamos alcançar esse irmão através da comunhão? Se a comunhão for puramente pela afinidade, por quem eu mais gosto, por quem eu me identifico, eu vou estar necessariamente excluindo quem eu não me identifico. Eu vou estar necessariamente excluindo quem funciona de uma maneira diferente da minha. E não foi isso que Jesus fez. Porque se a gente for pensar nos motivos que a gente tem para não ter comunhão, vamos pensar aqui. Tem os motivos que são obviamente errados, mas tem também aqueles que passam batido assim. Passam por baixo do radar, que a gente engole. Sabe que está errado, mas engole? Diferença de maturidade, diferença de contexto social. Ah, você mora muito longe, a gente não consegue estar junto, então não vamos ter comunhão. Talvez diferença de afinidades e interesses, falta de identificação. Se a gente pegar todos esses motivos, se Cristo tivesse praticado eles, a gente não teria sido salvo. Ele não andou com quem só era maduro igual a ele, até porque ninguém era. Ele não chamou para andar junto só quem tinha os mesmos interesses, até porque ele trouxe uma coisa que era totalmente fora da realidade daqueles presentes. Ele não andou só com quem era da mesma classe social. O que teria sido o nosso Cristo se ele praticasse comunhão do jeito que a gente pratica? Às vezes. Como seria a nossa realidade se o evangelho que tivesse nos alcançado fosse esse? Nem teria nos alcançado. Porque se a gente só praticasse comunhão com quem tem a mesma afinidade, se Cristo só fizesse isso, ele não teria morrido por nós. Ele morreu por nós enquanto ainda éramos seus inimigos, alvos da ira de Deus. E ele se propôs a se sacrificar dessa maneira
puramente por amor. E o que o autor desse livro fala aqui, me deu até, sabe quando dá aquela indigestão? Que desce assim e bate pesado? O que ele fala é que quando nós entendemos isso, nós entendemos que tudo que Cristo fez por nós, nós temos isso em dívida com o nosso irmão. Porque o que ele fez por nós é o que ele nos ensinou a fazer. E se ele nos ensinou, nós devemos praticar. E isso não significa que a gente não possa ter afinidade, ou ser mais próximo de alguns irmãos. Mas quando nós fazemos apenas isso, quando somos fundamentados nisso, e ser fundamentado nisso significa que quando eu não tiver isso mais, eu não tenho mais comunhão com esse irmão. Quando nós vivemos baseados nisso, nós não vivemos a comunhão verdadeira com o corpo de Cristo. Mas uma comunhão natural, que todo ser humano é capaz de fazer isso, não é por Cristo. Uma comunhão natural com uma parcela das pessoas que frequentam a mesma igreja que nós e que se encaixam dentro do espaço específico que nós desenhamos na nossa vida para uma convivência mais conveniente. Quando nós nos baseamos em afinidade, a gente só vai praticar a comunhão natural dentro daquele espaço específico, daquele limite específico que eu desenhei na minha vida, e a pessoa que não se encaixa nisso não vai ser alcançada pela comunhão comigo. E é importante nós nos atentarmos a esse perigo. Porque quando nós praticamos apenas a comunhão natural e não a comunhão em Cristo, a gente pode estar se enganando achando que a gente está fazendo certo. E isso não vai ser necessariamente verdade. Porque o relacionamento pautado na afinidade natural ainda não é a comunhão cristã a qual Jesus nos convida a praticar. Porque um cristão só alcança outro cristão por meio de Jesus Cristo. Ele é a nossa paz e conexão, e não os interesses em comum. Cristo é o que nos liga uns aos outros. Não as resenhas, não as comidas, não os retiros, não os interesses em comum, não o fato de eu gostar das Crônicas de Nárnia e a Heloísa também. Não é isso que nos liga. O que nos liga é o sangue de Cristo, é a obra de Jesus. Isso significa que os interesses em comum são errados? Não. Eles só não são o nosso Deus. Eles só não são o que nos norteia na vida em comunhão. Quando os interesses em comum passarem, eu vou continuar tendo comunhão com meu irmão. E eu vou ler aqui uma citação do livro que fala o seguinte: somos irmãos uns dos outros apenas por meio de Jesus Cristo. Sou irmão do outro por meio daquilo que Jesus Cristo fez por mim e em mim. O outro é meu irmão por meio daquilo que Jesus Cristo fez por ele e nele. O fato de sermos irmãos unicamente por meio de Jesus Cristo é algo extremamente significativo. Vou dar uma pausa aqui. Quem tem irmão ou irmã sabe exatamente o que isso significa. Às vezes a gente é irmão de uma pessoa que a gente não seria amigo se não fosse nosso irmão. E não significa que a gente não ame, tá? É só a ausência de interesses em comum. Eu amo a minha irmã, eu daria a minha vida por ela, mas ela é norte, eu sou sul. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, o que nos liga não é um laço de amizade simplesmente. Existe um laço de amizade. Foi construído um laço de amizade. Mas esse laço de amizade só foi construído porque somos irmãs em primeiro lugar. Porque convivemos na mesma casa. Crescemos juntas, ligadas pelo laço de sangue. Se não tivéssemos crescido juntas, provavelmente não teríamos formado o laço de amizade que nós temos hoje. Então, o fato de nós sermos ligados como irmãos por meio daquilo que Cristo fez e só por meio daquilo que Cristo fez é muito significativo, porque é só isso que importa. Se o resto passar, ainda vai ser só isso que importa. Então, se entendo que eu tenho que praticar a comunhão com os meus irmãos em Cristo, vamos pensar, citação do livro. Quem é o irmão com o qual tenho de me importar dentro da comunidade? Não é apenas aquele indivíduo bem intencionado, piedoso e ávido por fazer parte de uma irmandade e que vem ao meu encontro. Não é só com esse que eu tenho que me importar. Mas também aquela pessoa que foi redimida por Cristo, ou seja, todos.
absolvida de seus pecados e chamada para receber a fé e a vida eterna. Qual é o irmão que eu tenho que me importar dentro da comunidade? Não é só o bem-intencionado. Não é só aquele que busca mais. Não é só aquele que tem um coração mais maduro e piedoso. Mas é aquele que foi redimido por Cristo. Pode ter sido redimido por Cristo ontem. Está na fase 0 de maturidade. Mas eu tenho que me importar com ele. Porque ele foi redimido por Cristo. Ele foi adotado para minha família. Inserido na família da qual eu faço parte. Isso precisa mexer com o meu coração. E se ainda não mexe com o meu coração, se eu estou num estado de frieza, porque eu ainda não me acostumei com isso, precisa mexer pelo menos com as minhas decisões racionais e conscientes. Eu preciso decidir agir em amor com os meus irmãos em Cristo. Quanto mais autêntica e profunda a nossa comunhão, tanto mais, de forma clara e autêntica, terão relevância entre nós, única e exclusivamente Jesus Cristo e sua obra. O que vai ter de relevante entre eu e o meu irmão vai ser Cristo. E quando nós pautamos a nossa vida na pedra... Estou falando muito rápido, gente? Tá tranquilo? Ah, que bonitinho. Não, em coral. Quando pautamos nossa vida na pedra fundamental que é Cristo, entendemos que a comunhão cristã precisa necessariamente não ser egocentrada. Não é sobre o que eu quero, não é sobre o que vai ser conveniente para mim, não é sobre aquilo que eu preciso, não é sobre o fato de eu ter procurado amigos a vida inteira e não ter encontrado e aqui eu encontrei. Não é sobre isso, é sobre Cristo. Porque e quando os amigos que eu fiz aqui decepcionarem a idealização que eu tenho do que é amizade? Aí eu vou dizer que a comunhão não existe? Não tem como eu dizer que a comunhão não existe, porque a comunhão não é uma questão de opinião, é uma realidade espiritual. A comunhão não existe quando eu não estiver em Cristo mais. E Ele também. A comunhão existe, ela só precisa ser praticada, reconhecida, trazida à nossa consciência. A comunhão não é para a satisfação dos nossos desejos naturais por companhia, nem para suprir a nossa ideia do tipo de pessoa que acreditamos ser o melhor para caminhar ao nosso lado. A comunhão é para a glória de Deus e a revelação de Cristo em nosso meio. A comunhão é para nós, como pedras vivas, nos unirmos juntos na edificação de uma casa espiritual, e quando nós, como pedras vivas, como fragmentos de rocha, nos conectamos uns aos outros no nosso devido lugar, a rocha é revelada. Porque nós somos os fragmentos que vieram dela. Quando nos unimos, ela pode ser vista. É para isso que é a comunhão, para revelar Cristo, para a glória de Deus. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 e 10. Todos acharam, irmãos? Estou achando estranho, até as crianças estão quietas. 1 Tessalonicenses 4, versículos 9 e 10. Vou ler. Almeida 21, tá? Mas, quanto ao amor fraternal, não é preciso que eu vos escreva. Isso é Paulo falando. Não é preciso que eu vos escreva a respeito do amor fraternal, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Pois é certo que já procedeis assim com todos os irmãos de toda a Macedônia. Irmãos, também vos exortamos a que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais. O autor do livro traz a observação de que a instrução de nós amarmos uns aos outros a respeito do amor fraternal, Paulo diz que ele não precisa ensinar isso porque o próprio Deus já nos instruiu a respeito. A única coisa que a gente pode fazer uns aos outros é nos exortar a manter essa prática. E como que Deus nos instruiu ao amor fraternal? Porque Ele mesmo já fez isso por nós. Ele nos amou da maneira como deseja que nós amemos uns aos outros. Então, quando Deus foi misericordioso comigo, Ele me ensinou a ser misericordioso com o meu irmão.
Quando Deus foi perdoador comigo, liberou perdão sobre mim, Ele me ensinou a liberar perdão para o meu irmão. Quando Deus derramou a graça comigo, quando Ele foi gracioso, paciente comigo, Ele me ensinou a ser paciente e gracioso com o meu irmão. Quando Deus me tolerou nas minhas fraquezas e me amou na minha fraqueza, Ele me ensinou a tolerar e amar o meu irmão mesmo nas suas fraquezas. Então, vou repetir a frase que o autor fala. Tudo aquilo que Deus fez por nós, nos ensinou a fazer, nós passamos a ter como dívida em relação aos nossos irmãos. Sabe aquela frase, Deus não leva em conta os tempos da ignorância? Ninguém aqui está na ignorância mais. Todos fomos amados, perdoados, nós recebemos a graça de Jesus. Então, todos já fomos instruídos a como amar o nosso irmão, a como ser gracioso, a como ser perdoador, a partir da obra de Cristo em nós. E se já sabemos, temos responsabilidade sobre essa consciência. Por outro lado, isso é a frase do autor também, não é minha. Quanto mais pobre nosso amor fraternal, é claro que tanto menos vivemos a partir da misericórdia e do amor de Deus. A reflexão que o autor propõe é que se o meu amor fraternal está escasso, talvez meu relacionamento com o próprio Deus esteja escasso. Porque é Ele quem me instrui a como tratar o meu irmão. É Ele quem me exorta, é Ele quem me constrange. Se não estou praticando o amor fraternal, será que eu estou vivendo a partir da misericórdia e do amor de Deus? Nosso coração precisa estar mais voltado para servir ao outro do que para a satisfação pessoal. E quando nós entendemos que a comunhão se trata de uma realidade espiritual, a nossa mente, ela tende... A minha mente, vou falar da minha mente. Deus te abençoe. A minha mente tende a vagar e tentar imaginar o que seria a prática da comunhão espiritual, da comunhão cristã. E quando a gente faz isso, quando eu faço isso, às vezes eu acabo concebendo, assim, imaginando algo que é uma idealização do que pode ser a comunhão. Um ideal. Tipo propaganda de margarina. Aquela família sorridente no café da manhã, com aquela mesa cheia. Isso não é a realidade, né? Vamos falar a verdade. Não é isso que costuma acontecer. Às vezes a gente senta na mesa brigando porque alguém comeu o último presunto. Então, o negócio da margarina não é o que sempre acontece. Mas quando a gente imagina como vai ser a nossa família, um desejo de casar, a gente pensa na margarina. A gente pensa naquele ideal. A gente não pensa, quando eu casar, eu vou brigar tanto com meu marido. A gente não pensa isso. Não é essa a nossa idealização. Não é, nossa, tudo que eu queria hoje era uma discussão. Poxa, como eu queria. Não é, acontece. Mas não é isso que a gente idealiza. Às vezes o desejo pelo conflito vem pela prática, pelo confronto com a realidade. Não é o nosso desejo, não é aquilo que a gente sonhou, que a gente idealizou. Graças a Deus eu tenho um marido muito bom, né, amor? Eu tô falando isso, vão achar que a gente briga todo dia, imagina. E quando a gente pensa na comunhão como uma realidade espiritual, a gente imagina o que é isso, a gente pensa nessa questão idealizada do irmão que vai estar sempre do meu lado, do irmão que nunca vai falar mal de mim, do irmão que as falhas dele, eu sei que ele tem falha, porque ninguém é perfeito, mas as falhas dele são aquelas falhas pequenininhas que eu não vou nem perceber, que não vão me incomodar. Eu vou pensar num conceito de amizade que a gente vai terminar as frases um do outro. Eu vou pensar num conceito de amizade que a gente vai cantar a música de High School Musical, estamos todos juntos nessa. É isso que a gente vai imaginar quando a gente pensa a comunhão idealizada. Pode parecer exagero, mas no nosso inconsciente, no fundo da nossa mente, essa é a nossa expectativa. Tanto é a nossa expectativa que quando ela não acontece, a gente se frustra. Essa idealização quase sempre está atravessada pelo nosso desejo de satisfação pessoal. Eu quero o meu sonho de comunhão realizado. Eu quero a minha ideia de amizade concretizada. E por ideias romantizadas de como é a vida em comunidade. E a vida em comunidade não é romântica. Ela é maravilhosa, mas ela não é romântica. Ainda que sem intenção, nós costumamos imaginar a comunhão que melhor se encaixaria no tipo de vida que nós queremos levar.
Se o tipo de vida que eu quero levar é a vida da burguesinha, da música, academia, vou no restaurante, vou no shopping. Se esse é o tipo de vida que eu quero levar, eu vou tentar imaginar uma comunhão que se encaixe nisso. Eu vou andar com alguém que também vai ter a vida de burguesinha igual a minha. Eu vou tentar andar com alguém que tenha condição de ir no mesmo shopping que eu. Eu vou tentar andar com alguém que tenha a agenda ou tão ocupada ou tão desocupada quanto a minha. Porque eu estou buscando uma comunhão que seja conveniente para o meu estilo de vida. Conveniente para a manutenção do meu conforto. Porém, quando nós vivemos a comunhão verdadeira e nos propomos a, de fato, andar junto com o nosso irmão, essa idealização raramente dura mais do que algumas semanas. Nossos conceitos romantizados são rapidamente confrontados pela realidade presente da imperfeição que ainda habita em nós. E é nessa hora que o nosso coração é revelado. O autor fala o seguinte: esse entendimento faz com que todo tipo de busca obscura por algo mais, algo além da comunhão cristã, seja descartado logo de saída. Quem deseja mais do que aquilo que Cristo estabeleceu entre nós, não está em busca de comunhão cristã. Está em busca de experiências extraordinárias de comunhão que lhe foram negadas em outro lugar. E ele vai além. Sal. Ele fala que quem tenta praticar uma comunhão que é diferente, que está além da comunhão cristã, quem tenta praticar isso, trabalha para destruir a comunhão cristã. Isso é o que o autor fala. Porque se eu trabalho para praticar uma comunhão diferente, eu trabalho contra o que foi estabelecido. E ele ainda diz que isso vai ser verdade independente do quão esforçado for essa pessoa. Porque ela vai estar com muito esforço, com muita diligência, buscando praticar algo que não é o que Deus estabeleceu. E isso dá dor de estômago. O autor propõe que a irmandade cristã se vê ameaçada pelo maior perigo, pelo mais profundo envenenamento, que é a troca da irmandade cristã por um ideal de comunhão piedosa. Pela mistura entre o anseio natural por comunhão. O que é um anseio natural por comunhão? É você querer estar com uma pessoa junto com você. Esse anseio ele é humano. Todos temos isso. A mistura desse anseio, que é típico do coração piedoso, e a realidade espiritual da irmandade cristã. Por que é perigoso isso? É ruim eu querer estar com meu irmão? Claro que não. O que é ruim é quando você só decide estar com o irmão quando você tem vontade. Porque a comunhão não é uma questão de opinião. Ela é um chamado à prática de uma realidade que já existe. A realidade espiritual da comunhão. E muitas vezes, além da gente tentar colocar em prática uma ideia idealizada, romântica e errada do que é a comunhão, nós ainda depositamos nessa tentativa uma expectativa enorme de que agora sim a gente vai viver a igreja, de que agora sim a gente vai dar certo. A gente pratica o negócio fora do que a Bíblia falou, uma comunhão a partir do sentimento e não a partir de Cristo, porque Ele que é a nossa paz. A gente tenta praticar isso de uma maneira errada e ainda coloca nessa tentativa errada a expectativa de que agora vai dar certo. De que agora os traumas vão ficar para trás. De que agora os problemas foram resolvidos. Porque é claro que agora vai dar certo. E quando essa expectativa é quebrada, às vezes a gente adoece. De desespero. De pensar, não tem como dar certo então. Porque se não deu certo, de acordo com o que eu esperava, é porque não tem como dar certo mais. E essa ideia é um engano. É um engano. A comunhão não tem que dar certo, a comunhão é uma realidade.
Quando a minha ideia é quebrada do que é a comunhão, de quem o meu irmão é, isso é graça de Deus na minha vida. Me chamando à consciência para eu me arrepender pela minha ideia errada do que Ele queria para mim. Nós firmamos nessa tentativa a nossa esperança de conseguir viver em igreja, e isso nos leva direto para um estado de decepção. Mas a graça de Deus faz com que todos esses sonhos rapidamente se dissipem. Isso é graça de Deus. Deus me tirar do meu engano é graça. Deus me resgatar das minhas ideias erradas é graça. Deus me lembrar que eu preciso viver de acordo com a concepção dele do que é certo e não da minha concepção do que é certo, isso é graça. Porque ele poderia me deixar enganada. Ele poderia me deixar passando a minha vida correndo atrás do vento, construindo relacionamentos em cima de coisas que se vão, que não vão durar para a eternidade. Mas ele permite que eu me decepcione porque ele me ama. Pela graça dele sobre mim. Porque quanto mais rapidamente entendermos que o que praticamos é falso e insuficiente, mais rapidamente podemos voltar os nossos olhos para buscar e contemplar o que é verdadeiro. A ideia errada do que é comunhão em Cristo é uma ideia errada do que é a eternidade em Cristo. Porque a comunhão que Cristo nos propõe é o que realmente vai ecoar pela eternidade. Se eu entendo errado qual é a realidade da comunhão hoje, eu entendo errado do que vai ser a eternidade com Jesus. Somos unidos porque fazemos parte do mesmo corpo. Nossos interesses em comum e afinidades não se sustentam para sempre, mas a obra de Cristo, sim. É isso que nós temos que praticar na vida de hoje. O autor fala o seguinte: para a irmandade cristã, tudo depende do fato de que desde o início esteja bem claro o seguinte. Em primeiro lugar, irmandade cristã não é um ideal, mas uma realidade divina. Em segundo lugar, irmandade cristã é uma realidade de ordem espiritual e não uma realidade de ordem psíquica. Deus não é um Deus que desperta emoções, mas é o Deus da verdade. A comunhão que estiver fora daquilo que a Bíblia me propõe não vai ser verdadeira, não importa quantos sentimentos bons ela me cause. E a comunhão cristã vai ser verdadeira, não importa quantos sentimentos desagradáveis ela me cause. Porque estamos falando sobre realidade, não sobre opinião. Sobre verdade, não sobre emoção. Emoção é sutil, mas a verdade é Cristo. Emoção muda, o coração é enganoso. Mas o caminho correto, o caminho estreito, o caminho que leva à vida é Cristo. E é nele que nós temos que pautar a nossa comunhão. Olhando para o outro a partir do que Cristo fez por ele e do que Cristo fez por mim. Olhando para o outro da maneira como Cristo olha. Praticando com o irmão aquilo que Cristo praticou comigo. Tendo o amor incansável que Cristo tem por mim. Carregando no meu corpo as marcas de Cristo. Quando nos decepcionamos com a comunhão, com o irmão e tudo mais, nós precisamos escolher entre tentar desesperadamente manter os cacos da nossa expectativa quebrada, colados uns nos outros. Minha expectativa se quebrou, mas eu vou tentar manter esses caquinhos aqui colados, eu vou tentar reconstruir essa ideia errada que eu tenho. A gente tem que escolher entre fazer isso, manter os cacos colados, ou abrir mão da nossa idealização humana insuficiente. Toda visão idealizada tipicamente humana que for trazida para dentro da comunidade cristã impedirá a genuína comunhão e precisará ser descartada. Porque quem ama mais a sua visão idealizada de uma comunhão cristã, quem ama mais a idealização do que a própria realidade da comunhão, acaba sendo um destruidor da comunhão cristã. Nada altera isso, nem mesmo a honestidade, seriedade e dedicação desse indivíduo. Essa frase é do autor. Isso acontece necessariamente porque essa pessoa vai sempre tentar colocar em prática uma forma de comunhão que simplesmente não é verdadeira. Então, querendo ou não, vai estar trabalhando contra. E o autor fala o seguinte, é muito bom falar que é o autor porque vocês não ficam bravos comigo, ficam bravos com ele. Deus odeia esses sonhos ou essas visões idealizadas, porque levam ao orgulho e à presunção. Quem idealiza ou sonha com um modelo de comunhão
acaba por exigir de Deus, dos outros e de si mesmo a concretização desse ideal. Tudo aquilo que não ocorre segundo a sua vontade, ele considera um fracasso. No momento em que essa visão idealizada é destruída, a pessoa entende que a comunhão se desfez. E isso é um engano. Por isso que ele fala o perigo mortal, que a ideia errada do que é comunhão representa para a prática da comunhão verdadeira em Cristo. Estão comigo, gente? Está muito rápido? E eu fui assistir um podcast do Bibotalk, que fala sobre esse livro especificamente. E eu achei... muito bom, né? E eu achei interessante a fala de um deles. Não vou mais lembrar quem foi que falou. Mas que falou o seguinte: aquele que ama mais a idealização da comunhão do que a comunhão em si, trabalha para a destruição da comunhão, porque passa a desejar mais aquilo que não existe do que aquilo que existe. E muitas vezes, inclusive, desejamos mais... Amém. O silêncio... Brincadeira. Muitas vezes, inclusive, desejamos mais outras comunidades, que não a que fazemos parte, por conta disso. Enquanto estamos distante da outra comunidade, a gente idealiza ela e coloca a idealização acima da nossa realidade, da nossa prática. E não estou falando que uma comunidade é superior ou inferior à outra, mas é muito fácil idealizar aquilo que você não conhece. Então é muito fácil você estar numa igreja e ver todos os defeitos da igreja, porque vai ter, e pensar que a outra não tem defeito nenhum, porque você não está lá. Vamos falar a verdade. Quem é que veio para Zelo achando que a Zelo não tinha defeitos? Vamos falar a verdade. Quem é que veio para Zelo achando que a Zelo já era uma igreja totalmente estabelecida, que não estava construindo nada? Quem é que veio para Zelo achando que não ia ter nenhuma maledicência nunca? Quem é que idealizou a prática da confissão de pecado? Romantizou? Tua expectativa se cumpriu? Não. E é aí que a gente vê se a aliança é verdadeira. Ela é pautada pela idealização ou ela é pautada pela palavra de Deus? A comunhão cristã ela não é centrada nos nossos sentimentos. É centrada em Jesus, porque como fala em Efésios, Ele é a nossa paz. A partir dele nós temos paz. Nele nós podemos desfrutar daquilo que é real. E como que nós vamos viver a partir disso? Como que eu vou lidar com a falha do meu irmão? Como que eu lido com o mal que habita em mim e habita no outro? Ainda. Como que eu vou lidar ainda com a natureza caída? Que é fácil falar isso, mas na realidade, às vezes o nosso coração se dilacera mesmo nas experiências. Às vezes o nosso coração ele é quebrado pela decepção, pelo cansaço, pela exaustão. A realidade não é romântica. E eu vou ler pela última vez uma citação do autor. Ele fala o seguinte: e será que não basta o que nos foi dado, a saber, irmãos que, como pecadores e necessitados, vivem conosco sob a bênção da graça de Deus? Será que o dom de Deus que consiste nessa comunhão cristã não é algo extraordinário a cada dia, inclusive nos dias mais difíceis? Pecado e incompreensão ameaçam a vida em comunhão, mas será que o irmão que peca não continua a ser o irmão com o qual, em comunhão fraterna, dependo da palavra de Cristo? E será que o pecado dele não pode vir a ser um motivo sempre renovado de dar graças por ambos, por termos a possibilidade de viver sob o amor perdoador de Deus em Jesus Cristo? Será que o momento da grande decepção quanto ao irmão não pode se tornar algo incomparavelmente salutar para mim? É claro que sim. Porque esse momento me ensina fundamentalmente que ambos, ele e eu, nunca podemos viver a partir de nossas palavras e ações, mas unicamente a partir daquela uma palavra e daquele um ato, a saber, do perdão dos pecados em Jesus Cristo. E essa palavra e esse ato é o que, na verdade, nos une.
onde o nevoeiro dos quadros idealizados se desfaz, ali aparece o sol esplendoroso da comunhão cristã. Será que o pecado do meu irmão não pode ser motivo de eu dar graças a Deus por lembrar que eu tenho um Deus perdoador que perdoa o pecado dele e perdoa os meus? Será que o momento da decepção não pode se tornar um momento de trazer à memória o que dá esperança? Por me lembrar que a nossa comunhão não depende da ausência de erros, não depende da ausência de falhas, mas que a nossa comunhão é fundamentada na palavra de Deus, que é Cristo. E isso não significa que a comunhão é um convite para a gente ser nós mesmos, no sentido de nos conformarmos com o pecado. Assim, eu sou assim, vocês me suportem, porque eu suporto vocês também. Suportem minhas falhas, porque eu suporto as suas e não vou tentar mudar. Não é isso. Mas a comunhão é um convite, tem uma ideia de centralidade na palavra, onde cada membro da comunhão é convidado a ter e proclamar essa palavra com os seus lábios. A palavra é a pedra fundamental, não é sobre tolerância de pecado. É sobre amor ao próximo. Não é sobre ausência de falha e nem sobre colocar a falha debaixo do tapete. É sobre encarar a realidade a partir da ótica de Cristo. Ele não negou o nosso pecado, pelo contrário, ele pagou pelo nosso pecado. Mas ele não nos trata conforme os nossos pecados e conforme a nossa maldade. Ele tem compaixão de nós, porque ele é um sacerdote que sabe o que nós passamos, que tem consciência, se lembra de que nós somos pó. Ele não nega a nossa maldade, ele perdoa e lida com a nossa maldade. Ele nos renova, ele traz a purificação dos nossos pecados a partir do seu sangue. Ele volta os nossos olhos para ele, para que a partir da contemplação de quem ele é, sejamos transformados também de glória em glória, para refletir a glória de Cristo dentro da comunidade cristã. E se Cristo tivesse praticado apenas a comunhão natural, ele não teria praticado comunhão nenhuma. Ele escolheu andar com pessoas que estavam absolutamente distantes do que seria o ideal. Ele andou com um traidor, ele andou com um cobrador de imposto, ele andou com um cabeça esquentada, ele andou com aquele que ia negar ele, que falou que ia dar a vida, mas quando chegou a hora do vamos ver, não conseguiu manter a palavra, e ele sabia disso, ele não se decepcionou, ele escolheu fazer já sabendo que ia ser traído, já sabendo que ia ser abandonado, já sabendo que eles não iam aguentar o tranco. Todas as promessas que ele fez para os discípulos, ele fez já sabendo o que aconteceria. Ele lavou os pés de Pedro na mesma noite que sabia que Pedro ia negar. Ele lavou os pés de Judas na mesma noite que sabia que ele ia trair. Se ele fosse se guiar pela decepção, ele não tinha feito isso. Mas ele fez e ele foi intencional. Ele falou, estou fazendo isso com vocês para que vocês façam uns com os outros. Estou fazendo para que vocês aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Além da comunhão idealizada ser errada, ela é pesada de carregar. Quem consegue viver à altura da idealização do outro? Quem consegue viver à altura da expectativa de perfeição? Quem consegue carregar esse fardo? Isso cansa. Isso adoece, isso desgasta. E Jesus falou, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomarei sobre mim o seu fardo, e tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim a prática da vida correta. E uma correta explicação das palavras em união, sabe quando fala lá no Salmo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união? Uma correta explicação das palavras em união precisa incluir o seguinte, quando irmãos vivem lado a lado por meio de Cristo. Porque Jesus Cristo é o nosso único vínculo de união. Ele é a nossa paz. Apenas por meio de Cristo temos acesso uns aos outros, alegria no presente uns dos outros, comunhão uns com os outros. É a partir da ótica de Cristo, é a partir da realidade da obra de Jesus que nós podemos ter alegria na prática da comunhão cristã, porque ela não é pautada na ausência de falhas, nem na expectativa da perfeição. Ela é pautada na palavra de Deus.
E a palavra de Deus não falha, não se quebra, não volta vazia. Ele não volta atrás no que disse. Quando ele falou para nós amarmos uns aos outros, quando ele falou para nós termos comunhão uns com os outros, ele já sabia os desafios que traria. E se esses desafios fossem justificativa para o abandono da comunhão, ele não teria nos ordenado isso. Ele não disse pratique comunhão com o seu irmão a menos que... Se estiver muito desconfortável para você, você pode sair. Ele não falou isso. Quando ele propôs a comunhão, quando ele ordenou a comunhão, ele falou, quando vocês amarem uns aos outros, aí saberão que sois meus discípulos. Ele já sabia os desafios que traria. Ele colocou no mesmo grupo um zelote que queria dar o golpe de Estado no Império Romano e um cobrador de imposto. Ele sabia os desafios. E se o desafio fosse justificativa suficiente para o abandono da comunhão, por que ele teria nos ordenado isso? Por que ele teria nos proposto algo impossível? Ele não nos propôs algo impossível. Ele nos propôs algo que seria impossível sem ele. Mas ele mesmo tornou possível para nós a prática da comunhão cristã. Amém?